Boa tarde, galera do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é o Josias. Ó, por enquanto tá dando. Ele não voltou ainda, né? Vou tentar aqui pregar, tá bom? Vem aí mais um recado de Deus para o meu e para o meu e também para o teu coração. Só que antes de eu transmitir esse recado, vinda do trono de Deus, eu vou estar avisando aí. O Indignação é hoje. Vou falar a respeito de uma cantora do MPB que andou aí idolatrando o irmão dela, que também é cantor da MPB, chamando ele de Deus. Um absurdo. Uma coisa inaceitável para Deus e também para mim. Mas eu só vou fazer essa matéria ou daqui a pouco ou depois das 7 da noite. Tá bom? No quadro Indignação. Mexeu com Deus, mexeu comigo. Bom, gente, a palavra de Deus diz, livro de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Então, gente, eu já vou colocar o nome dessa palavra como o valor do perdão, né? Jesus estava ministrando os discípulos, né, a respeito sobre o pecado de um irmão deve ser perdoado, né? Ou o irmão que cometeu o pecado deve pedir perdão a Deus. Jesus estava explicando. E aí veio o apóstolo Pedro, que na época era discípulo. E fez essa pergunta para Jesus: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Em outras palavras, Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o pecado do meu irmão? Apenas 7? E aí Jesus respondeu: Não te digo, Pedro, que é até 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. E aí eu vou te explicar para você o 70 vezes 7. Para bom entendedor de matemática, 70 vezes 7 dá 490. E aí eu vou estar explicando esse 490. Amados, não, o que Jesus quis dizer com isso? Com esta resposta? Ele não quis dizer exatamente que você tem que perdoar 490 vezes por dia. O 490 vezes, ou, como está na Bíblia, o 70 vezes 7 que Jesus quis dizer, é simbólico. Viu? É simbólico. Jesus quis dizer o seguinte, pessoal. Ele quis dizer a Pedro que nós devemos perdoar o irmão quantas vezes for necessário. Ou seja, devemos que sempre que perdoar o irmão. Por que ele diz dessa forma? Porque o ser humano é pecador. Todo ser vivente que vive na face da terra, independente de ser cristã ou não cristã,
é falho. Foi gerado na natureza pecaminosa, através do pecado gerado por Adão e por Eva. Viu? Quando você não perdoa o teu irmão, você carrega dentro de si. Eu estou falando isso porque eu já vivi isso. Eu já fiz o que eu vou falar aqui agora, eu já fiz. Quando você não perdoa o seu irmão, você carrega consigo uma raiz de amargura sobre o irmão. Viu? O perdão é necessário, irmão. É necessário que você perdoe. É necessário, se no caso, se o irmão te ofendeu, que você libere o perdão. Então, irmãos, é isso que acontece. Quando você não perdoa o seu irmão, quando você não libera um perdão para a pessoa que te ofende, a mágoa, a raiz de amargura, o ódio, o rancor, toma conta do seu coração sobre esta pessoa. E infelizmente, irmãos, eu digo isso infelizmente, muitas pessoas têm ido na casa do Senhor, mas não têm perdoado aquele irmão que o ofendeu, aquele irmão que pisou na bola com ele. Só que Jesus nos ensina nesse texto que devemos perdoar o nosso irmão. Não somente 7, mas sempre. Sempre que for necessário. Porque, como eu já disse, o 70 vezes 7, o 490 vezes que Jesus fala aqui, é simbólico. Viu? Não quer dizer que você tem que perdoar. Isso não significa que você precisa perdoar apenas 490 vezes. E amados, eu quero dizer uma coisa aqui. Se você tem sido esse tipo de pessoa que não perdoa uma mágoa do seu pastor, que não perdoa uma mágoa de seu irmão, irmãos, você está fora do evangelho. Porque o evangelho que a gente pregamos inclui perdão, inclui liberação de perdão. Então, quando você não perdoa o seu irmão, quando você não libera perdão para o seu irmão que te ofende, que te maltrata, você precisa ser curado. E essa cura não é física. Essa cura espiritual. Viu? Então, irmãos, vamos arrancar essa mágoa do teu coração. Libera o perdão. Perdoa. Quantas vezes for necessário. Senão, como é que você vai participar da ceia? Porque eu posso falar real para você? Não se ofenda, irmãos, que eu vou dizer. É apenas uma realidade da palavra de Deus. Quando você não perdoa o seu irmão e participa da Santa Ceia, você está participando da ceia indignamente. Viu? Mas eu posso te aconselhar uma coisa. Antes de você participar da ceia, vai ao teu irmão. Ou pede perdão. Ou libera perdão para ele. Porque isso é evangelho, irmãos.
Evangelho é comunhão. Evangelho é renúncia. Evangelho é perdão. Evangelho é cura. Evangelho é liberação de perdão. Evangelho é santidade. E nós temos que nos adequar a isso. Eu já fiquei muito tempo sem perdoar pastores, irmãos em Cristo. Só que isso não leva a nada, irmãos. A palavra de Deus é clara. Um abismo chama outro abismo. Mágoa gera raiz da amargura. E nós temos que liberar esse sentimento, perdoando uns aos outros. E se você ofendeu, pede perdão. Aí se a pessoa não te perdoar, aí é problema da pessoa. Então, amados, eu vou concluir essa palavra dizendo: se você ainda não pediu perdão ao irmão que te magoou, se você ainda não liberou perdão para o irmão que te ofendeu, com palavras ou com gestos obscenos, ou sei lá, qualquer tipo de gesto, perdoe, irmãos. Porque quando você perdoa o seu irmão, você está obedecendo a palavra. Viu? Sabe o que acontece quando você perdoa? Quando você libera perdão, o seu coração fica aliviado. Viu? Aquele fardo de mágoa, Jesus leva embora. E você fica com o coração alegre na presença de Deus. Então, irmãos, perdoe quantas vezes for necessário. Se for 490 vezes, perdoa 490 vezes. Mas não deixe de perdoar o seu irmão. Porque o perdão tem um valor muito fundamental no reino de Deus. Tá bom? Então perdoe, irmãos. Não se turbe o seu coração, mas perdoe. Perdoar é divino. Viu? Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. E guarda essa palavra do teu espírito, que é alimento sólido para a tua alma. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Valeu!